Quero refletir com vocês em Mateus 27, verso 5, aonde diz assim: E havendo atirado as moedas de prata no templo, retirou-se e enforcou. Analisando o texto, falando de Judas, eu quero aqui reportar uma pergunta que me foi feita há um tempo atrás por uma pessoa a respeito de uma série de suicídios que estava acontecendo, de pastores, de evangélicos em nosso Brasil. E a pergunta que me fez foi essa: como fica a reputação de Deus? Como fica a fé cristã? E eu me pergunto, por que queremos omitir a palavra suicídio quando ela está envolvendo pessoas evangélicas ou até mesmo lideranças cristãs? Por que queremos poupar Deus? Por que queremos poupar a instituição? Porque achamos que é vergonhoso, é constrangedor ou escandaloso que esse tipo de informação chegue ao público não cristão. Será que de fato estamos seguindo o caminho correto, sendo frio e deixando que a instituição esteja acima do que o ser humano? Será que Deus está preocupado que alguém defenda a sua reputação? Será que Deus está preocupado que alguém brigue pela sua integridade? As nossas fraquezas jamais irá diminuir a glória de Deus. E em nenhum momento Deus será abalado pelos nossos percalços, pelos nossos fracassos. Precisamos compreender que a Bíblia ela traz a gente diversas informações a respeito da fraqueza humana. E Deus em nenhum momento orientou aos escritores que omitisse tais informações. Precisamos entender, conhecendo a história, por exemplo, do rei Saul, que em nenhum momento foi omitido o seu suicídio. É fato entender que Deus está mostrando para a gente que a monarquia não está acima do ser humano Saul. E o suicídio de Judas também nos leva a refletir que mesmo sendo ele o discípulo de Jesus, tendo como mestre o Senhor Jesus, o sumo pastor, nada disso o impediu de cometer o suicídio que acabamos de ler. Para mostrar para a gente que os cargos, que as funções não estão acima do homem Judas. E às vezes nós valorizamos muito mais as funções que se exercem. Às vezes fazemos com que o nosso ministério com os homens seja mais importante do que o nosso ministério com Deus. E a partir daí nós percebemos que muitas pessoas se tornam frias, programadas, automáticas, sempre focadas em atingir meta, ainda que estejam destruídas por dentro, ainda que estejam se desfazendo gradualmente com o seu lar, com a sua casa, com a sua estrutura, vivendo uma aparência, e muitas vezes desprezado por aqueles que o conhecem de perto. Há uma frase que eu sempre digo que é melhor você ser honrado embaixo do que ser desprezado em cima. Nós não analisamos muitas vezes que a palavra de Deus ela não omite a fraqueza do homem, porque ela precisa revelar a gente que a nossa primícia, que nosso foco, o nosso objetivo não está nas coisas, mas sim em saber conquistar e saber ser um gerador de vida, ser um transformador de vida, refletir de fato a imagem da qual fomos criados, que é a reflexão da semelhança de Deus. E Deus se reflete, Deus se manifesta aonde há a revelação do amor ao próximo, porque não há revelação de Deus onde o amor é omitido. Ele mesmo disse que se eu disser isso, se eu verbalizar isso, mas não demonstrar isso, eu sou mentiroso, faço-me mentiroso, não há verdade em mim. Precisamos entender que Deus nos colocou nesta vida para que possamos nos importar com o outro. Já disse um grande pensador, Cortella, que a palavra alguém que é importante para a gente é aquele que você importa para dentro de você, é aquele que você traz para dentro de você. Cristo chama-nos a atenção a respeito disso, para que possamos compreender a essência daqueles que estão ao nosso lado, para que possamos entender a necessidade de fazer valer o reino de Deus, mesmo diante daqueles que se destacam, mesmo diante daqueles que têm uma agenda competida. Precisamos compreender que todos os homens necessitam de ser acompanhado, assistido, ouvido, até mesmo o seu líder, quer ser abraçado, quer ser reconhecido pelo seu tempo que é dedicado e muitas vezes é desconsiderado por achar que ele está vivendo dentro de uma esfera espiritual acima de qualquer perigo. Muito pelo contrário.
Ele precisa ser amparado, precisa ser assistido e notado. Muitas vezes você vê, mas não enxerga. Muitas vezes você escuta, mas não ouve. Então essa falta de sensibilidade acontece até mesmo dentro do nosso seio cristão, na nossa reunião evangélica, por exemplo. Eu costumo dizer que nós muitas vezes estamos reunidos na igreja mais como espectadores. E nós não fomos chamados para assistir culto, mas para participar dele. E espectadores está sempre constante nas igrejas. Nós conseguimos olhar tudo para a mesma direção, mas não somos capazes de olhar para o lado. Perceber muitas vezes aquele que sente dor, aquele que está diferente, sentir a sua ausência. Isso é difícil de acontecer. E às vezes a nossa postura dentro da igreja é como que pagamos alguma coisa para estar ali. Como se pagamos ingressos, queremos o melhor cantor, o melhor pregador, queremos sempre tudo aquilo do melhor nível possível. E isso reflete claramente que nós estamos perdendo a nossa essência. Precisamos acordar, precisamos entender que foi pago um alto preço para estarmos ali, e esse preço foi pago na cruz, que é o sangue de Cristo. Deus está chamando para que essa geração se desperte, para que não seja como aquele homem que Jesus faz a sua analogia, que ele vem sobre ele a manifestação da revelação divina, ele é purificado, ele é limpo, ele é modificado no seu interior, porém, a partir daí sua vida, ela é uma vida sem conteúdo, é uma vida sem propósito, é uma vida onde a fé cristã não faz sentido, porque ela é apenas uma religiosidade, ela é apenas uma prática fria, e aí o que acontece? Ele não tem conteúdo, é uma geração de mente vazia, e o espírito que saiu dele, aquilo que era crença, aquilo que era sofisma, que saiu dele, percebe-se que o seu coração não foi preenchido por outras coisas. Retorna e volta trazendo outros 7 piores. E o seu estado, então, se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque falta essência, falta vida. Precisamos ser, não apenas ser, mas precisamos ser humano. Hoje estamos vivendo uma geração que é mais ser e menos humano. Que Deus desperte nossa geração para que possa conseguir não somente ver, mas conseguir enxergar o seu próximo, tal como aquele bom samaritano. Que possamos ter a sensibilidade de Cristo, de notar os feridos, de notar os que precisam, de notar aqueles que estendem as mãos e clamam por socorro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.